Olá pessoal, estou aqui de novo para mais um vídeo no nosso canal e recentemente a gente fez um vídeo falando sobre planejamento. Eu falei para vocês que a gente deve sim colocar no papel tudo aquilo que a gente vai planejar para a abertura do nosso consultório, do nosso negócio. Por exemplo, eu disse lá para vocês que a gente precisa entender a cidade, o local onde a gente quer montar, o nosso público. Falei um pouquinho sobre plano de marketing, que é importante hoje a gente pensar que a gente precisa iniciar com isso. Falei sobre o operacional, quem vai atender, quem vai direcionar os tratamentos, enfim, dei uma pinceladinha sobre esse assunto, mas hoje eu vou contar para vocês que além de tudo isso, e são assuntos que a gente vai voltar ainda a falar, detalhar, eu vou falar sobre algo que a faculdade não te ensina. Ela te capacita mais ou menos para que você tenha a técnica dos procedimentos, mas hoje a gente sabe que não é só isso que basta para que você consiga formar a tua clientela sólida, para que você consiga trazer para o teu consultório uma fidelidade e que você se sinta principalmente seguro em atender, e abrir o seu negócio. Conversando com muitos alunos recém-formados que estão participando aí do meu projeto, uma das coisas que eles têm me dito é que eles têm muita insegurança. Insegurança no atendimento, insegurança em passar um planejamento, um orçamento. Isso é natural, porque a faculdade ela não te orienta, ela não te explica como que vai ser a tua primeira consulta, como que você deve fazer tudo isso. Então hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com você sobre isso, sobre esse universo que é a primeira avaliação. E aí, o paciente chegou lá, eu já passei por todos os projetos, e por que eu continuo inseguro? O que será que eu não aprendi, o que eu ainda não sei? Aonde será que eu preciso melhorar e aprender para ter essa segurança de atendimento e passar essa segurança, óbvio, para o teu cliente, para o teu paciente, para que ele confie em você e feche esse orçamento com você e que você consiga direcionar esse tratamento com excelência. Eu sou a doutora Renata Cavassa, cirurgiã dentista há 30 anos e eu quis fazer esse canal para falar com você sobre muitos assuntos que eu considero importantes na nossa área profissional, como parte técnica, parte emocional e tantos outros que fazem parte aí do nosso universo, para que a gente possa aí mudar a nossa vida e ser bem sucedido. Por que eu resolvi fazer isso? É porque foram 30 anos atendendo, passando por muitos processos, muitas fases, aprendendo, errando, e hoje eu me considero um pouquinho apta para passar para você a minha experiência de vida, aquilo que eu vivi e como sim eu alcancei sair do que eu era para o que eu sou hoje. Eu desejo para vocês que vocês encontrem a melhor possibilidade dentro da vida de vocês, aquilo que realmente acalma e deixa o coração de vocês feliz e em paz. A vida, gente, é cheia de possibilidades e cada um vai encontrar a sua, da sua maneira, que te faz o melhor bem possível. Eu ainda continuo procurando as minhas, mas eu espero que isso seja uma busca incansavelmente, porque a gente só vive e só sente essa vontade de viver, crescer e modificar, buscando coisas que nos deixam muito mais realizados, que façam com que a gente tenha esse olhar maravilhoso pela essa vida aí que a gente tem e que ela é muito incrível e bela. Então eu desejo para vocês muito sucesso sempre. Então, voltando, da onde será que vem esse medo em você atender o teu paciente? Vamos imaginar que você trabalha numa rede, numa clínica popular ou numa outra rede, que a responsabilidade do atendimento não é diretamente sobre você. Nesse caso, você se sente sim um pouco mais seguro porque você tem alguém ali por trás de você que tá te dando esse respaldo, tá te passando, te orientando como você deve fazer. Não foi você que fez a primeira avaliação, não foi você que conversou com o paciente, simplesmente delegaram para você que você deve fazer um procedimento e você vai lá e executa. Mas para que você forme a tua clientela, para que você comece a formar os teus pacientes, para um dia, quem sabe, ter o teu negócio, ou se você decidiu prontamente abrir o teu negócio e você quer fazer a tua clientela, vai depender única e exclusivamente de você. Inicialmente,
todos esses processos. E aí é onde vem o medo e a insegurança de vocês, e é super entendível, porque é óbvio que com 4 anos ou 5 de faculdade, dependendo do processo que você está passando, você estudou as matérias, mas não houve nenhuma disciplina, não houve a maturidade, nem o aprendizado de como receber esse paciente, de como direcionar a primeira consulta, o que você deve conversar com ele, enfim, todas essas situações em que você deve apresentar e deve ter para um bom atendimento. E é natural que a gente fique inseguro mesmo. Então a gente vai falar agora aqui sobre alguns aspectos, alguns detalhes, algumas coisas que vão te ajudar a iniciar esse processo, mas que de fato eu aconselho que você se aprofunde cada vez mais, porque o sucesso do nosso trabalho, da nossa profissão e até a nossa saúde mental e emocional vai depender muito de você estar se sentindo seguro e aprendendo todos os processos que demandam essa profissão tão maravilhosa que é a nossa. Bom, pessoal, uma das coisas que faz com que vocês se sintam inseguros é o fato de, tecnicamente, vocês ainda não serem treinados o suficientemente, manualmente falando, quando você senta com o teu paciente na cadeira, no mocho, para atendê-lo, como também você ainda não está capacitado em olhar de maneira geral e realizar um planejamento com segurança. Então isso é um processo que eu tenho a dizer a todos vocês que não há atalho para isso. Você sim vai começar atendendo e a cada dia, a cada momento você vai se sentir mais seguro com aquilo que você está aprendendo, você está treinando. Em tudo na vida, o que diferencia um profissional do outro é o tempo, é a caminhada percorrida, é a repetição de vezes que ele faz aquele procedimento, é o quanto ele se dedica, vai buscar conhecimento. E óbvio que essa trajetória, gente, ela é linear. Se você acabou de sair da faculdade, não há como você ter a experiência, a expertise, a rapidez e a segurança que um profissional tem quando ele está com 10, 20 ou 30 anos de formado, né, atuando todos os dias lá, de frente com o paciente. A gente muitas vezes vai errando e vai aprendendo. Então, qual é a sugestão que eu dou para vocês? A sugestão é que vocês consigam se ligar a alguém que consiga ajudar vocês nesse processo. Por exemplo, a garotada que está comigo lá no projeto Profissão Dentista, eles aprendem de maneira integral tudo isso que eles precisam saber, como receber o paciente, como ele recebe um paciente na primeira consulta, o que ele deve perguntar, o que ele deve conversar, como ele realiza um planejamento, quais são os exames que ele tem que pedir. Então, assim, ele chega lá, o paciente senta na sua cadeira e é isso? Não! Existe todo um processo inicial que vai ajudar a conhecer. É importante conhecer aquela pessoa que está procurando você, entender os desejos, os anseios em relação ao tratamento. Todo paciente, quando chega no teu consultório, ele tem uma história pregressa de situações que geraram ansiedade, medo, e você precisa entender para que o teu tratamento tenha sucesso. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é: ouça sempre o seu cliente, o seu paciente. Então, vamos lá, daqui para frente eu vou dar algumas diquinhas nesse vídeo já, de como, já falei, né, que vocês precisam ter essa paciência, essa maturidade de treinamento, que o ideal é você ligar, estar dentro de uma equipe que vai te direcionar, vai te ajudar nesse processo. Também não indico e falo para vocês, não tenham pressa de sair da faculdade e entrar diretamente numa especialização. De repente, vocês ainda nem têm a destreza, o conhecimento tão profundo para entrar numa especialização direto. Antes, anos atrás, a gente precisava de 2 anos para entrar numa especialização. Hoje isso não é mais necessário, mas ainda assim a experiência, meu caminhar, meu olhar diz, se eu puder dar um conselho, que vocês deveriam sim trabalhar mais, pelo menos 1 ano e meio, para que vocês peguem mais tato, mais mão, mais prática e aí possam se direcionar para uma pós-graduação dentro daquilo que vocês realmente desejam e que vocês vão tirar muito mais proveito disso por ter já mais experiência, mais facilidade para lidar com o paciente. Além dessa parte técnica que você precisa desenvolver, o que mais que você precisa entender e saber? Hoje em dia, atualmente, por mais situações rápidas que estão existindo no nosso mundo, todo mundo quer tudo muito rápido, todo mundo tem uma maneira de fazer as coisas, uma receita, todo mundo é coach, todo mundo tem uma receita incrível, mas não é bem assim. O básico ainda funciona muito bem. E qual é esse básico? O paciente que te procura, ele precisa gerar com você conexão. Isso ainda é uma relação interpessoal, entre pessoas. A nossa profissão, que mexe com saúde, odontologia, ela é uma profissão muito próxima do paciente, em todos os sentidos. Próxima na questão de você entender o que ele deseja, próxima de proximidade mesmo. Nosso atendimento é muito próximo. Se você não tiver conexão, identidade com aquele paciente e ele com você, possivelmente
possivelmente aquele paciente não vai fechar o tratamento com você ou vai fazer parte do tratamento e não vai voltar, porque ele não vai sentir em você essa segurança, esse bem-estar. E conexão é um dos fatores que eu considero muito importantes para que você comece a atender alguém, você comece a fidelizar a sua clínica, seus pacientes. Essa conexão leva um tempo, gente, mas tem sim uma maneira da gente aprender como gerar essa conexão com o seu cliente. Isso demanda de você estudar muito e ter muita paciência, principalmente na primeira avaliação. É onde tudo começa, no seu primeiro contato. Algum paciente pode chegar até você indicado. Quando ele vem por indicação de outros pacientes que passaram ou de alguém, ele já vem com um certo direcionamento. Então aquele paciente já te vendeu, ele já falou que você é uma excelente profissional, que você é uma excelente pessoa. E acreditem, né? As pessoas procuram excelentes profissionais tecnicamente, mas as pessoas precisam ainda de pessoas que elas se identifiquem, que elas sintam que você tem algo mais a oferecer, que você é uma pessoa que se preocupa com elas de verdade. Isso tem que ser uma preocupação real, né? Não fictícia, que você realmente esteja comprometido com o problema dela, em ajudá-la e com a pessoa dela. Então, a primeira consulta, sabe aquela coisa, a primeira impressão é que fica? É isso aí, é mais ou menos isso. Agora imaginem aqueles pacientes que possam vir até de uma rede social, porque te viram no Instagram, te viram de repente num anúncio patrocinado que você realizou. Ele é muito mais desconfiado, ele é um paciente muito mais difícil de você persuadir e de você vender o seu tratamento. Então como é que vai funcionar? Vai depender muito da conexão, da segurança que você passa para ele sobre o tratamento, sobre o que ele deseja. Como eu falei, a segurança ela leva um tempo, você vai ter que ter treino, isso faz parte, é um processo que ninguém consegue pular, mas algumas coisas, algumas dicas vão te ajudar a gerar essa conexão com esse paciente. Quando o paciente chega na primeira avaliação, ele está agendado comigo, eu faço questão de recebê-lo dentro da minha sala de espera. Sou eu que vou ao encontro desse paciente. Então, eu chego lá, eu me apresento, então eu costumo dizer: olá, boa tarde, bom dia, eu sou a doutora Renata, é um prazer em receber você aqui. E ali, naquele instante da nossa sala de espera, a gente já começa a conversar um pouquinho, quebrando aquele gelo inicial, que é óbvio que acontece com a gente quando a gente vai pela primeira vez em algum lugar. Existem vários fatores que vão deixar esse paciente já aconchegado de princípio, como a tua equipe, né, o primeiro contato no telefone, no agendamento, como a tua secretária se relacionou com ele, mas hoje em especial eu tô falando da chegada dele no teu consultório. E aí você vai lá, você recebe, você conversa, e isso já vai gerar um pouquinho ali de sintonia entre vocês dois, né? Eu costumo oferecer para esse paciente, antes mesmo de ir lá recepcioná-la, minha secretária faz alguns preenchimentos de fichas e uma delas é uma ficha um pouquinho mais com perguntas pessoais, onde eu leio antes de conversar com esse paciente, posso entender um pouquinho mais dele, dos gostos dele, do que ele gosta, do que ele deseja, do que ele está procurando em mim. Isso já me facilita a primeira conversa, né? Sempre olhar no olho daquele paciente, né? O meu cumprimento depende muito dele. Então eu sempre chego lá e falo: olá, tudo bem, prazer. Se esse paciente ele se levanta, vai ao meu encontro, estende a mão, eu sou receptiva. Se ele vai ao meu encontro e quer me dar um abraço, muitas vezes ele me dá um beijo, eu também sou receptiva. Hoje, principalmente pós-pandemia, pós-Covid, as coisas mudaram um pouquinho nas relações pessoais e a gente precisa entender e respeitar principalmente o jeito e a individualidade de cada um. O consultório, você vai entender que você é a única dentista que está ali recepcionando, mas as pessoas que te procuram, elas são diferentes de várias maneiras, de vários pensamentos, de desejos. E aí você vai tendo esse tato para conseguir lidar com esse paciente. A partir daí, que a gente já deu aquela quebrada de gelo, já conversou um pouquinho ali, ele entra comigo e eu vou conversando com ele a todo momento, mostrando para ele alguns detalhes do meu consultório, que faz diferença, coisas que ele às vezes nem sabe, nem imagina, mas que são importantes dele tomar conhecimento. Uma das coisas que eu valorizo muito dentro é a biossegurança, né? Todo mundo fala sobre isso, mas ninguém exemplifica, ninguém mostra, e o paciente muitas vezes fica constrangido, mas ele observa tudo o que acontece lá, mas se sente muitas vezes constrangido de perguntar como é o funcionamento, qual é a segurança que ele tem em relação aos atendimentos, e isso eu já vou direcionando, eu já falo muito com ele sobre os produtos que eu uso, e todo mundo sabe aqui, eu uso produtos, né, de uma empresa que eu adoro, que é a Profilática, e essa empresa ela é muito idônea, tem toda a inovação e toda a segurança que a gente necessita, tanto para o paciente como para o cuidado
os nossos equipamentos. E isso eu procuro passar para ele, mostrar esse diferencial. E aí sim, eu vou recebê-lo, mas vou recebê-lo primeiramente no meu escritório. Eu jamais pego esse paciente e coloco diretamente na cadeira. Por que eu recebo ele no meu escritório? Eu recebo ele no meu escritório porque ali eu preciso entender o que ele deseja, qual foi o motivo que fez ele chegar até lá. E sim, eu escuto muito, muito mesmo, sobre tudo que ele tem para me falar. Essa consulta inicial, ela nunca é menos que 1 hora. Eu não consigo fazer um atendimento desse de qualidade, gerando conexão em 15 minutos. Então isso é uma outra situação que você já tem que pensar. Diferente do que a faculdade muitas vezes preconiza lá, então o paciente senta, você olha para a boca, faz um exame clínico e você faz o seu orçamento e pronto. Não é assim, gente, que funciona. Isso eu tenho certeza que essa maneira diferencia profissionais de sucesso, né, que conseguem almejar aquilo que tanto desejam, para outros profissionais. Porque aquele paciente, ele tem um histórico, né? Ele tem os seus medos, ele tem suas ansiedades. Hoje a gente pega paciente depressivo, paciente muito ansioso. Então, todo esse processo, e a gente começa a entender isso na primeira conversa. Isso é muito importante, porque é aí que você vai entender como lidar com aquele paciente, o que você vai direcionar, o que você vai estabelecer e o que precisa ser muito bem explicado. Nenhum tratamento deve ser iniciado antes de todos os processos e segmentos estarem muito bem entendidos por esse paciente. Muitas vezes esse paciente conversou comigo, a gente realizou tudo, ele fechou o tratamento e aí 2, 3 dias depois ele manda uma mensagem lá no WhatsApp para minha secretária fazendo alguma pergunta. Quando eu percebo isso, eu verifico que ele realmente ainda tem dúvidas e não entendeu. Imediatamente eu peço que agende uma nova consulta comigo e nós vamos voltar àquele processo para que tudo fique muito bem entendido. Eu não costumo iniciar um tratamento antes de todos os processos estarem bem estabelecidos, entendidos por esse paciente, porque a dúvida gera muitos problemas para nós lá na frente. Então, vamos trabalhar evitando essa dúvida, deixando tudo muito bem estabelecido. Isso eu tô falando da primeira conversa, né? Mas tantos assuntos, tantos vídeos podem ser saídos desse, como por exemplo, a gente precisa entender que a gente vai conversar, mas que tudo que for estabelecido precisa estar no plano de tratamento e precisa estar documentado. Isso é uma outra conversa para um assunto mais lá na frente. Hoje a gente está falando basicamente de conexão, como a gente se conecta com esse paciente e como é importante essa nossa primeira consulta de avaliação. Baseado nisso, eu desenvolvi um protocolo de atendimento clínico, que eu chamo do meu check-up clínico. E isso a gente vai falar no outro vídeo, como é que eu realizo esse check-up clínico para que esse paciente tenha depois o plano de tratamento bem realizado, bem fidedigno e principalmente dentro daquilo que ele deseja, né? Óbvio que eu quero que vocês entendam que muitas vezes o paciente chega lá e fala assim: olha, doutor, eu vim trocar só esse dente, eu quero mudar só os dentes da frente. Hoje está muito comum, né? Eu quero fazer só as facetas. Ele já tem todo o diagnóstico, ele já viu vários vídeos, eles sabem sobre tudo. Só que não, eles não sabem detalhadamente o que aqueles processos vão significar, vão implicar nos dentes dele, quais são as consequências, principalmente como é que eles vão fazer para ter manutenção desse trabalho. Então tudo isso tem que ser muito bem explicado, deixado tudo muito claro. E é isso, gente. Eu espero ter contribuído um pouquinho aí, falado para vocês sobre a primeira consulta, sobre a conexão, sobre o quanto é importante vocês terem segurança e irem perdendo o medo. Medo esse que só vai sendo diminuído com os atendimentos, com a evolução, com o treino. Mas nunca esqueçam, estar com alguém mais experiente pode dar para você sim uma segurança a mais. Pode fazer com que você evite muitos problemas, pule etapas e que teu sucesso chegue mais rápido do que pessoas que não se preparam para isso. Se eu for fazer uma conclusão sobre o tema de hoje, eu diria, gente, que o medo e a insegurança de um profissional em iniciar o seu processo está em 2 fatores principais. A falta de conhecimento técnico, a falta de habilidade, né, de maturidade na profissão, que isso só adquire com o tempo. E o outro é com a falta de conhecer os outros fatores, todas as outras situações que envolvem a nossa profissão. Então é óbvio que se você não se sente seguro, é porque você ainda não tem conhecimento profundo de tudo aquilo que você necessita para um atendimento. A gente começa a perceber que a odontologia, ela é uma profissão
que precisa muito da parte técnica, muito da sua energia pessoal, mas precisa também de muito conhecimento em outras áreas, como por exemplo no empreendedorismo, como a tua parte emocional. Você precisa entender disso para conhecer melhor aquele paciente, saber lidar com ele e, acima de tudo, não trazer para você outros problemas maiores, para que você se mantenha sempre com a tua saúde mental equilibrada. E precisa sim conhecer de fatores como formar uma equipe. Então, gente, é tanta coisa, como realmente atender aquele paciente, quais são os protocolos que você precisa seguir para ter uma clínica tranquila, para que você consiga realizar seus tratamentos sempre com sucesso. Então é muita coisa, mas tudo isso é um aprendizado gostoso, e a cada dica que você vai pegando, a cada coisa que eu vou falando para você, que você vai conhecendo, vai fazendo toda a diferença em perceber que não é só aquilo que você aprendeu, mas que principalmente quando você sai da faculdade, você precisa entrar em uma jornada de imersão para aprender todo esse outro contexto que vai fazer de você uma pessoa segura no seu atendimento e vai fazer com que você aí tenha atalhos para o teu crescimento. Então, se você está gostando do meu conteúdo, se inscreve lá no meu canal, assina teu sininho para novos vídeos, deixa comentários, vai ser sempre muito bem-vindo, né, para que a gente possa aí estar falando sobre outros assuntos que vocês desejam ouvir. Até breve, gente! Beijo!